Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 21 de julho de 2026, né? Dia em que tiveram a melhor ideia, né? Iniciaram a melhor ideia que uma pessoa já teve, né? Que foi a criação do Fluminense Futebol Clube, né? Parabéns pra gente aí, né? Um momento em que, né, vi algumas pessoas querendo criticar a existência da FluFest esse final de semana, e para mim, a gente que nunca foi, não tem ideia do que é o evento. Esse ano eu não fui, mas é bem legal, assim. Acho maneiro o meu time ter uma festa para comemorar seu aniversário. Entendo não ter tido em 2024 por causa da clube estar ali, né, na merda e tal, nessa época, e pensar que não tinha muita coisa para comemorar, né, mas eu acho que, e aí, né, com medo de o que poderia acontecer dentro da festa, mas eu acho que isso deveria ser um evento, né, eu já escutei alguém falando isso, e não lembro nem se foi o Fio do canal Gol de Barriga, isso há um tempo atrás, e apesar de ele mesmo falar que não curte FluFest, né, ele apoia a ideia, e acho que foi ele que falou que a FluFest tinha que ser meio que fazer parte do calendário da cidade, né, e aí me desculpe, assim, independente da fase do time, do clube, e nesse momento a gente não está numa fase ruim, a gente está onde a gente imaginava no início do ano, não, né, mas não está numa fase ruim. Voltar a falar aqui um pouquinho do jogo de sexta-feira, né, agora a gente só joga no domingo, né, não vou nem falar do vídeo dos moleques de Xerém, porque tá foda pra sair, se bobear até perdi o papel, mas é fácil de resgatar a pesquisa que eu fiz. Né, vi, né, ontem, né, a gente vê mais pessoas falando do jogo e tal, principalmente, né, porque mais gente da mídia tricolor fala do jogo, aí a gente assiste e mais gente repercute também essas falas, né, e uma questão quanto a Zubeldia tem que sair. Se o Zubeldia fosse para sair, era para ele ter saído antes dessa parada para a Copa do Mundo, tá? Agora não faz sentido nenhum, porque ninguém vai chegar e conseguir treinar o time do Fluminense, tá? E no jogo de sexta, eu não concordo. Mas vamos lá, do time escalado, né? Ninguém tiraria o Fábio, ninguém tiraria o Guga, não vem com essa, botaria o Fidelis. Pelo amor de Deus, o Guga tá jogando bem, né? Como zagueiro pela direita, sem Thiago Silva, alguém botaria alguém diferente do Gemes? Porque é isso, é Gemes ou Ignacio. Ah, mas o Igor Rabelo. O Igor Rabelo jogou poucos minutos. Ah, deveria ter mais chance? Ok, mas não é agora, né? Ontem eu disse que eu entendo que o Zubeldia, né, disse que está aproveitando esses jogos da volta do Campeonato Brasileiro para dar minutagem a alguns jogadores, né? Eu não concordo com essa ideia, mas entendo, né? Até a ideia do Midjan, né, seria essa, e não que ele fosse titular, né? Mas eu não vejo motivo para dar a minutagem para o Igor Rabelo, enfim, né? Então talvez o Gemes fosse o discutível, o Midjan era quem todo mundo queria ali pela esquerda, ninguém queria o Gemes pela esquerda, e o Freitas, né, não, né? Poderia se discutir o Arana, não tá ali no lugar do René, mas lembrando que o Arana não joga o jogo contra o Bahia porque sente uma lesão, então eu acho que, né, o fato de ele estar voltando de uma lesão, ele não seria titular nesse jogo, né? E aí o meio campo, Hércules e Martinelli, indiscutível. A Costa, eu acho que ninguém tiraria o Acosta, né? Savarino também não, e muita gente, né, acha que nesse momento o Hulk deveria, que o Hulk veio para ser titular como centroavante, e que nesse momento o Hulk deveria estar tendo chance no lugar do JK como titular, até no sentido do que o Zubeldia falou, né? O Hulk, vamos ver se o Hulk funciona, né, até o primeiro jogo mata-mata. Se ele não funcionar, o JK volta a ser titular, né? O mesmo funcionando, ele mostrou que funciona, a gente pode contar com ele, JK titular, e ele, né, é um reserva que a gente sabe que entra e pode resolver. Eu não concordo com essa ideia, né, porque eu acho que a gente deveria estar se preparando para esse jogo, né? Esse time ficou aí, né, 2 meses sem jogar, já tem uma ideia de jogo na cabeça, mas assim, uma ideia de jogo que não estava funcionando, e eu acho que o Zubeldia deveria estar aproveitando esses jogos para botar algo diferente em prática para a gente usar o resto da temporada, tá? O Hulk e o ponta esquerda, né, o Serna, que aí, né, muita gente ia querer qualquer um. O Canóbio não podia começar o jogo, que talvez fosse a ideia ali, né, e enfim, né, botar ali um outro jogador, sei lá, Soteldo, Riquelme, qualquer outro ali.
né? Aí vamos falar, primeiro, eu tava com uma coisa na cabeça que eu, desde o jogo, e ontem, né, ainda bem que eu não falei no vídeo, porque eu ia falar sem confirmar, né, e depois que eu fiz o vídeo eu falei, putz, não falei da questão do Riquelme, e quando eu fui conferir a minha fala estaria errada. O Riquelme não foi relacionado pro jogo, e eu sabia, né, na hora do jogo, eu falei, caramba, o Riquelme não foi relacionado, aí fui olhar quem eram os jogadores relacionados e vi o Fidelis. E eu falei, cara, o Fidelis foi relacionado, o Riquelme não tá fazendo sentido, será que aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa aí, né, o Riquelme fez alguma merda, tá sendo negociado, enfim. Mas eu não tinha percebido que o Samuel Xavier não tinha sido relacionado, então por isso que o Fidelis vai e o Riquelme não. Ah, Hugo, mas você não acha que poderia? Não acho. Tá, o René e o Arana não estão bem na esquerda, eu não queria que nenhum dos dois fosse improvisados na direita, né, caso o Guga sentisse alguma coisa. O Canóbio estava voltando agora, parado na Copa, então eu não forçaria o Canóbio como lateral direito caso precisasse. E a gente tem um zagueiro que pode jogar de lateral esquerdo e não de lateral direito, que é o Freitas, e a maioria da torcida não quer ver ele nem pintado de ouro. Então pra mim não dava. Uma coisa que o Zubeldia poderia ter feito, né, e aí vou falar aqui de uma coisa que o Zubeldia tá errado na mente dele, tá? Poderia ter feito é ter tirado um dos 4 supostos centroavantes do banco para botar mais um ponta, que é o Riquelme, tá? Mas assim, o Zubeldia usaria o Riquelme, o Canóbio entraria no decorrer do jogo e o Soteldo tava no banco. E em campo a gente tinha Savarino, que joga de ponta, o Hulk, que pode jogar de ponta, né, e o Serna, que seria o titular. E lembrando que ele disse que já treinou o Fidelis como ponta, então o Fidelis poderia servir, né, como um tapa-buraco de ponta. Então assim, pra mim não faria muito sentido levar por levar, até porque o moleque não entraria. Concordo com isso? Não. Pra mim o Riquelme deveria ser o primeiro reserva, né, de uma formação em que o Canóbio não pode jogar, tá? Ou até mesmo ser testado de titular. Mas eu acho que o Zubeldia tá aí numa ideia muito errada de pesar à frente do Fluminense com 2 jogadores que, entre aspas, são centroavantes em momentos do jogo, né? E aí, para isso, você precisa de 4? Não, você pode ter 3, tá? Lembrando que até mesmo o criticado Serna pode ser essa referência ali no meio ali de falso 9. E eu acho que ele faz isso bem, ele quase faz um gol de cabeça no último jogo. Dos atacantes é o único que finalizou de cabeça, se bobear, o único que finaliza de cabeça em muito tempo no Fluminense, desde algum gol que o Castilho fez. Então assim, eu acho essa ideia de estar com essa obsessão de pesar a área do Zubeldia ruim, né? Mas também não sei se levar um moleque que não seria usado adiantaria muita coisa, né? E aí, né, voltando na questão da escalação, eu acho que a escalação ali a gente teria 2 pontos muito discutíveis, que é a zaga e o Serna, né, que é o Gêmeos e o Serna, e um ponto menos discutível para a maioria, que é a questão do Hulk. O que eu menos concordo é o Hulk, tá? A gente viu nesse jogo, né, que o Savarino não tem uma grande capacidade de recompor defensivamente, né, no lance do gol do Red Bull, né? Porque ele não tem essa velocidade para voltar, sabe? E vou ser sincero, dos 2 amistosos desse jogo, eu acho que eu vi o Hulk dar um pique com mais vontade do que o Savarino nesse lance, né? Então não é assim, ter Savarino e Hulk juntos, né, pelas pontas seria um problema? Ok, né? Mas um ou outro não é um grande problema, né? A gente sabe que o Acosta talvez tenha um pouquinho mais de vontade de marcar do que o Savarino. Não vou falar do Hulk porque eu não acompanho o Hulk, né, para falar que o Acosta de fato tem mais vontade de marcar do que o Hulk, mas o Acosta tem. Mas também não é lá essa coisa toda, né? O Acosta muitas vezes resolve com uma falta meio desnecessária no jogo, né? Ele não tem físico para ser um grande marcador, né? Então eu acho que são 3 jogadores que podem entregar ofensivamente, né, e deixam a desejar defensivamente, né? Então é difícil você jogar com os 3 mais um centroavante, né, que é a ideia que se tem do JK, que não vai marcar muito, mas o JK tá fininho, né? Eu acho que dá para esperar mais marcação do JK, né, conversar com ele e mais obediência tática, né? Ele tem um físico melhor do que todos esses 3 jogadores citados, né? Então aí eu volto na minha ideia de que esses 3 jogadores, eles têm que ser aproveitados, né, num rodízio de elenco,
sabe? Aí sim, num jogo difícil que nem esse, você poderia ter os três juntos, né? Mas não adianta, né, você começar o jogo com os três juntos, aí você precisar fazer um resultado, você tá com dois jogadores cansados, numa posição em que teoricamente eles precisam entregar mais fisicamente, que o Acosta chegou a jogar aberto, né, até a entrada do Canóbio, se eu não me engano, aí o Hulk aberto numa reta final de jogo, né, onde ele tá desde o início. Enfim, eu acho que o Zubeldia tá errado em insistir no Hulk como centroavante, tá? E tá errado em insistir num time com os três como titulares. Se ele tá testando isso, ele tá testando errado. Se é pra testar, testa junto com o JK. Que aí, de fato, a gente vai aumentar o poder ofensivo do time, né? E aí, infelizmente, a gente tira o Canóbio. Mas é isso, testa com o JK, né? Testar esses três juntos, né? Sem isso, de fato, aumentar o poder ofensivo do time, porque não aumenta, né? Eu acho errado, né? Então, para mim, esse foi o primeiro erro do Zubeldia, assim, né? Não sei se o principal, talvez o principal. Vamos tentar construir o raciocínio aqui. Vamos falar das substituições, né? No primeiro tempo, ele é obrigado a trocar o Midian, o azarado. No intervalo, ele é obrigado a trocar o James. Nisso, ele perde duas substituições, né? Muita gente acha que, como o meio para frente não estava funcionando, né, ele já poderia ter voltado do intervalo, né, e feito mais uma substituição. Mas vamos pensar o seguinte, né? Ah, não, meu pensamento estava errado, mais uma vez. Talvez fizesse sentido ele mudar alguma coisa do meio para frente, né? O Canóbio aguentaria jogar 45 minutos, então talvez ele devesse já ter entrado com o Canóbio, né? Por que antes eu não estava pensando assim? Que eu pensei, pô, ele tinha mais 3 paradas para fazer 3 substituições, mas não, ele tinha 2 paradas para fazer 3 substituições, né? E como ele precisava aumentar o poder ofensivo do time, talvez valesse ali no intervalo ter trocado já o Canóbio, né? Já que a frente do time não estava funcionando muito bem. E assim, né, eu acho que o Red Bull aproveitou muito também, né, atacando pela nossa lado direito da nossa defesa, né? E o Canóbio entrando, né, você botava o Canóbio ali pela direita, né, e a direita estaria mais guardada também. Tá certo que ele volta do intervalo e o Fluminense tem os 15 melhores minutos do jogo, né? Então talvez, né, a ideia dele não estava tão errada, já que, né, ele consegue ter 15 minutos bons sem mexer, né, na parte da frente do time, né? Então vamos lá, eu faria diferente, mas acho que ele não comete um erro, já que o Fluminense volta melhor do intervalo. Quando ele começa a fazer as substituições, né, lembrando que era um Red Bull recuado, né, um Red Bull já com um jogador a menos, talvez, né, e o Fluminense precisava furar a defesa, né? Para furar a defesa, a principal coisa que se precisava era um jogador de drible, né? Coisa que em campo ali a gente não tinha, né? Até tem o Savarino, mas o Savarino não dá velocidade, não dribla em velocidade, né? Então talvez com a entrada do Canóbio, ao invés de você botar mais um atacante, né, você poderia ter pensado em colocar fugiu o nome do menino agora, o Soteldo, né? Eu acho que a gente ganharia mais nessa questão de profundidade pelos lados do campo, né? Assim, se o Riquelme estivesse no banco, eu usaria o Riquelme, mas não é a ordem do Zubeldia, infelizmente, né? Então eu teria colocado o Soteldo e o Canóbio, tá? Mas aí qual é o problema? O Hulk continuaria sendo meu centroavante, né? E aí a bola boa, a bola parada cruzada na área do Hulk, ia faltar altura na área. E aí, como última substituição, aí sim talvez pensar em pesar a área com o JK, né? Ou, né, trocar alguém no meio ali e tudo mais, mas aí sim seria pesar a área com o JK e manter o Hulk no campo, né? E aí a gente não precisaria ter em nenhum momento do jogo, né, 2 jogadores que têm problemas físicos, que estão jogando já desde o primeiro tempo pelas laterais do campo, né, que foi o que a gente chegou a ter, Hulk e Soteldo no jogo, né? Lógico que se a gente não precisa fazer 2 substituições na zaga, a gente poderia ter trocado essas peças, né? Poderia ter tirado o Hulk no decorrer do jogo, né? Não ter a dúvida se tirar Costa ou Hulk em determinado momento do jogo. Assim, eu entendo que, né, as 2 substituições na zaga, né, atrapalharam
as alterações do Zubeldia para a gente ganhar o jogo, né? Mas acho que mesmo assim ele mexe errado, né? Por essa necessidade de ter 4 centroavantes, né? E aí não vou discutir qualidade, né? Mas se imagina que eles podem entregar alguma coisa, e como são 4 centroavantes que podem entregar em determinados momentos do jogo, essa vai ser a solução para o jogo, né? E para esse jogo não era, né? Até porque você ficar cruzando bola na área, né? O Hulk não lembro de ele ter uma fama de ser um bom cabeceador, né? E lembrando que na bola parada ele vai sair da área, né? E o JK também não é nenhum grande cabeceador, né? Já é uma coisa que fica meio esquisita, né? E aí o resto do time também, a gente, né, não tem nenhum jogador alto, assim, tirando os zagueiros, para serem esses cabeceadores, para invadir a área nesses momentos, enfim, né? Então acho que o Zubeldia peca, né? Tem a desculpa de ter menos substituições, né, já que houve a questão de perder os 2 zagueiros, né, no primeiro tempo, mas ele erra nessas substituições. Mas vamos lá, né? O jogo foi essa tragédia toda? Sinceridade, assim, né? A gente achou, e aí, né, lógico que os números não dizem tudo do jogo, mas assim, a Espanha deu 20 finalizações no jogo, né? Contando a prorrogação, eu não lembro agora se foi 20 ou 22, mas acho que foram 20, né? Lógico, a Argentina só chutou 2 vezes, né? Então, né, a Espanha teve muito mais controle do jogo ali, né? Mas o Fluminense, cara, finalizou 22 vezes no jogo e o Red Bull 6. Lógico que, né, o Red Bull, depois que faz o gol, tem um jogador expulso, assim como a Argentina, né, desiste um pouco de jogar, resolve só se defender, e é lógico que o nosso volume ofensivo vai ser maior. Mas vamos lá, assim, mas essas finalizações foram todas infrutíferas, sei lá qual a palavra que seria correta, né, desnecessárias, improdutivas, né, infrutífera estaria certo. Cara, eu acho que não. Eu acho que o Fluminense tem, no mínimo, 3 grandes chances de gol no jogo, né? O gol, né, a bola na trave do Serna e um outro lance que, se eu não me engano, né, o Cano bate pro meio de um bolo ali, a bola é mal finalizada e sai, assim, né? Teria que estar vendo os melhores momentos agora de novo, porque os melhores momentos eu vi ontem. Talvez exista um 4º lance, que eu tô lembrando um lance do Hulk também, né? Então o Fluminense teve aí 3, 4 chances de gol, né? Chances criadas, chances que o XG seria alto e só não aproveitou, né? E aí sim, o nosso problema no ataque volta a ser a questão de criar a jogada e não conseguir finalizar direito. Mas a gente vai solucionar isso tirando o cara que faz mais gol na temporada do time, né? Acho que isso não faz sentido, né? Não é com o Hulk no lugar do JK que a gente vai melhorar nosso problema de finalização, né? Então, né, acho que, né, essa escolha do Zubeldia, né, que eu falei lá no início, que das escolhas que seriam discutíveis do time, a mais errada foi a entrada do Hulk. Mas o Zubeldia usar o Hulk, né, é motivo para mandar o Zubeldia embora? Acho que não, né? Acabei falando mais do que deveria sobre o jogo, né? Mais tempo do que deveria, né? Agora até me assustei que o vídeo está com quase 19 minutos, mas era isso que eu queria falar. Saudações tricolores e faz o L.